Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um GabiCast. Daqui a pouquinho vocês vão ver a mulher maravilhosa que eu tô aqui pra gente entrevistar nessa manhã, porque é de manhã que nós estamos gravando. Embora o programa vá à noite, a gente tá aqui pela manhã, né? Estamos igual aquela música do Alessandro Vilas-Boas, pela manhã. E pra mim é uma grande alegria saber que nós estamos aqui para cumprir uma missão, sabe, queridos? Não é só mais um podcast, mas é um testemunho vivo de mulheres, daqui a pouquinho de homens que superaram desafios, que têm ajudado outras vidas, que têm sido uma voz, uns nos bastidores, outros nos púlpitos, outros nas ruas, mas o que importa é a gente estar fazendo a nossa parte, a gente entender que nós temos uma voz, essa voz é única e ela precisa ser colocada para fora. Então, se junte a nós nessa missão, vai pegar esse podcast, compartilha, entra no nosso canal, curte, porque você vai estar ajudando a alcançar outras famílias, a alcançar outras mulheres, a alcançar outras vidas que podem ser curadas através de uma palavra que está sendo liberada aqui. Então, sem mais demoras, eu tenho a honra, a alegria de receber nesse podcast Regina Vidal. Quanta honra, quanto prazer estar aqui com você, minha linda, querida, amada pastora Gabi. Obrigado pelo convite. E eu deixei uma surpresinha, sabe, queridos? Porque a Regina, desde o dia que eu lancei, né, o livro onde eu sou coautora, a Regina foi lá, ela postou, ela curtiu, ela curte tudo que eu faço. E quando ela esteve com a gente, ela fez questão de me apoiar comprando meu livro, né? Verdade. E ela falou assim, olha, leva de volta, porque não deu tempo de você colocar, e você vai colocar uma palavra para mim. Ela não sabe que tem aqui, então eu tô aqui agora, ó. Irmãos, entregando pra ela, com muito carinho. Eu falei assim, eu vou deixar para entregar lá no nosso dia juntos, legal, né? legal. Porque a Regina tem sido uma apoiadora, uma motivadora, né? Pra dizer assim pra mim, mesmo que a gente não pode estar junto todos os dias, né? A Regina tem dito pra mim assim, vai, caminha, né? Verdade, e verdade. você não sabe a diferença que isso tem sido pra mim, viu? Amém. A alegria de poder ter uma mulher como você, que faz essa diferença, indo lá e me motivando a caminhar. Amém. Isso porque você merece, né? Você merece. O ser humano não sabe o quanto que ele merece, né? E você tem buscado muito isso. E essa é a sua recompensa. Não só comigo, mas todas as pessoas que têm acreditado no seu ministério, que têm acreditado naquilo que Deus colocou dentro de você, né? No que você tem cumprido de propósito e destino nessa terra. Então, para mim é uma honra poder estar aqui e reafirmar aquilo que Deus já tem colocado no teu coração. Amém, e eu quero amém. ser esse testemunho vivo de que você, esse teu trabalho que você tem feito. A palavra de Deus fala lá em Isaías, que Isaías 61, ele fala que a nossa geração será bendita, ela será reconhecida nos 4 cantos dessa terra. Então, você não vai ficar só aqui em Teresópolis, você sabe disso. Você vai para muitos lugares longínquos. E eu creio que muitas pessoas, elas vão ser abençoadas, elas vão receber cura através desse teu ministério aqui, que você se levanta e se propôs a obedecer o ID de Deus. Então, Gabi, eu tenho aquela palavra para você. Quando Deus falou com Pedro, Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Ama as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Essa palavra profética que eu quero te deixar nessa manhã, que você venha com muita humildade como Jesus sempre foi humilde nessa terra. E eu creio que Deus, ele vai te trazer muitas ovelhas para que você venha cuidar. Só que você não vai poder fazer isso sozinha. E nós estamos aqui para caminhar junto com você, nesse apacentar, nesse cuidar e nesse amar de cada ovelha que o Senhor confiar a você, tá? Essa cidade vai ser pequena para você, saiba disso, porque quando alguém se levanta com esse carisma, com esse amor, as pessoas, elas encontram esse lugar, e elas vão encontrar cada vez mais na Igreja Metodista do Meu Dom, para que elas possam ali serem acolhidas, amadas de todo o coração, e você é essa pessoa que Deus escolheu nesse tempo, para cuidar dessas ovelhas. Olha, gente, Amém? o podcast é sobre ela e ela tá aqui me fazendo chorar. Como é que pode isso? A gente já começa o podcast com a palavra dessa.
E a gente tava aqui nos bastidores, né? Verdade. Conversando pra caramba. Verdade, André falando, verdade. gente, para. O André Dazaio, gente, esse estudo aqui lindo, né? Que tem recebido a gente. E o André falou assim, para, deixa pra depois. A gente, né? Vai, E hoje, só assim, falou. é sobre você e a gente quer que, embora a gente saiba, né? Você carrega um legado tão lindo. Como que é importante, né? A base familiar, né? É verdade. Porque, assim, quando eu conheci Isabel, né? Aham. Isabel Vidal, essa Aham. genitora maravilhosa, Verdade, né? verdade. Que me segue, que é tão fofa também, que curte Aham. tudo, que bota tudo até hoje, né? Uhum. E a gente começa a ver como que é importante a base, né? Verdade. Quando a gente tem, né, Dr. Josias também, né? Verdade. Homem de Deus, aquela pessoa assim que abraça, que acolhe, né? Aham. E a gente vê que tudo que eles fizeram desde o início com vocês, né, foi assim, vai, né, flecha que voa, Verdade, né? verdade. E eu queria que você começasse contando um pouquinho, né, porque muitas pessoas aqui te conhecem, mas como a gente não sabe aonde o nosso podcast vai chegar, né? É verdade. E hoje, doutora Regina Vidal, psicóloga, Verdade. né? Mas você não começou assim, você começou, Não. né? Eu quero que você conte um pouquinho pra gente Não. como que foi até você chegar e o que te levou a querer receber essa missão tão linda, que a gente vê que não é feita de forma mecânica, mas é feita por amor, né? Verdade. É um chamado. É um né? chamado, né? Verdadeiro, né? Então, assim, eu sou nascida e criada no Evangelho, né? Papai e mamãe, a família da minha mãe, a família do meu pai. Eu nasci num berço metodista, sou metodista. E aos 5 anos, o papai ele me ensinava a cantar. E papai pregava nas rádios, papai subia em caminhões, ia para o interior, né? A Igreja Metodista Centenário nasceu na sala da nossa casa quando eu tinha 5 anos, quando meu pai foi evangelizar ali, principalmente o bairro de São Pedro, né? E eu fui crescendo assim, ele sempre ensinando muito pra gente. O meu avô também, o pai da minha mãe, né? O vovô sempre ensinava pra gente, sentava a gente no colo, pregava a Bíblia para nós, estimulava a gente a ler, a orar. E de como a gente ia crescer, de como que a gente ia viver, né? Sempre vi minha mãe de oração, sempre em oração, lendo a palavra. E, assim, eu sempre fui muito estimulada, tanto eu quanto as minhas irmãs, né? Eu tenho 2 irmãs, tem a Rosângela, que é a do meio, é pastora, e a Renatinha também, que é a nossa caçulinha, que também é psicóloga. E ela é apaixonada pela pastora Gabi, ela sempre fala isso, né? Então, assim, fomos crescendo, assim, né? Vivendo em altares. Sempre fui professora de escola dominical. A Igreja Metodista antigamente tinha os departamentos que hoje são totalmente diferenciados, mas eu era professora de criança, professora de jovem, eu era ministra de louvor. Durante muitos anos eu fui ministra de louvor. Esse vozeirão todo, quando abre a boca, total, a gente fica né? assim, Verdade, né? E cada vez que eu fui ficando mais velha, ele foi ficando melhor, né? Ele foi amadurecendo, eu não fui perdendo ele, pelo contrário, né? Mas passei por muitas coisas na vida, né? Aprendi muita coisa com relação a estar na igreja, família. Hoje eu sou casada há 36 anos. Olha só com o isso. Dr. Sérgio. 36 anos. 36 anos. Dr. Sérgio, ele é um advogado, contador e administrador, tem as mesmas profissões do meu pai. E quando eu era menina, 9 anos, eu comecei a trabalhar com o papai. Papai teve o primeiro escritório dele. E ele falou, filha, você vai ser professora. E aí eu fui, comecei a estudar e falei, não dá, não tem como. Aí ele falou, então você vai ser contadora, né? Mas meu sonho desde a adolescência era ser psicóloga. Eu lia tudo, eu sempre fui muito amiga, eu era aquela que arranjava namorado para as amigas, para os amigos, né? Fiz parte de federação metodista, sempre estava nos concílios da metodista. E eu era assim, eu sempre fui sanguínea, comunicativa, onde eu chegava, eu sempre transformava o lugar em festa, né? E aí a minha vida foi assim. Hoje eu sou mãe de 3 filhos, eu sou avó, né? A minha filha Camila, ela é dentista, a Carolina se formou como fisioterapeuta, mas hoje é influência digital, e tem o Matheus, que é o caçula, desenhista. E a minha família é isso aí, sabe? Graças a Deus criei meus filhos também no Evangelho, foi gerado no altar
A Camila quase nasceu no altar, eu estava fazendo louvor. Ai, gente. Né? Na época, a bolsa d'água rompeu. Então, assim, minha vida sempre foi assim, ministrar. Amo ministrar a palavra, amo louvar o Senhor, né? Então, com facilidade, eu vou a todas as igrejas dessa cidade, do interior, ministrar, e com muito carinho, com muito amor. E aos 40 anos, então, é que eu fui realmente ser a psicóloga, porque trabalhei como contadora, tenho um escritório com o marido. Trabalhava com o marido, né? Trabalhei anos com ele, com o marido. anos, Como é que era anos. isso? Porque tem muita mulher que fala assim, não vou conseguir trabalhar com meu marido. Nossa, maravilhoso. Eu e meu marido, a gente sempre se deu muito bem no trabalho, porque eu sempre respeitei ele como autoridade no escritório. Então, assim, eu estava ali como esposa, mas eu estava ali como auxiliadora dele, literalmente. Ele tinha todo o comando, como tem até hoje, né? Então, para mim, era super fácil. E ele nunca foi o marido de falar assim, olha, você tem que fazer. Não, ele sempre falou, você pode fazer. Eu preciso disso aqui, você pode. Eu sempre muito comunicativa, eu sempre cheguei nas repartições, eu conseguia resolver sempre os problemas, despachava, antigamente, processos para eles no fórum, essa coisa toda, né? Por ser essa pessoa assim, eu ia para o Rio, despachava processo para eles, eu ia para os cartórios do Rio, resolvia os problemas. E aí, um dia, eu comecei a fazer teologia, porque também eu sou apaixonada na palavra, sempre estudei muito, sempre o papai sempre me ensinou muito, né? Papai é um autodidata, né? E aí, assim, para mim era maravilhoso passar até de madrugada lendo a palavra quando eu não tinha tempo de dia. E aí eu fui fazer teologia. Aí, quando eu já estava terminando, né, o primeiro ano, o meu marido falou assim, mas você não queria ser psicóloga? O meu sonho. Ele falou assim, então vamos lá. E aí ele começou. Ele me levou, Teresópolis não tinha, né? Eu fui para Friburgo e fiz o vestibular. E comecei na Estácio. E ele me acompanhando ali o tempo todo. E foi, assim, um tempo incrível, mas em 2010 eu tive um problema com meu filho, sério, entendi por que eu estava também na psicologia, né? Meu filho, como muitos adolescentes, eu quero falar isso para você hoje, eu amo adolescente. E é importante as pessoas muito, saberem. Muito. O meu filho, ele teve uma coisa chamada crise do existencialismo. E hoje você vê muitos adolescentes, jovens, adultos e terceira idade, quando eles podem desenvolver, porque não tem idade. O meu foi na adolescência. E aí eu tive que parar tudo para voltar para casa e cuidar do Matheus. E parei 3 anos. E aí, quando foi em 2013, eu voltei. Mas aí eu volto para o Rio. Eu acordava 3 horas da manhã e saía daqui 4 horas da manhã para estudar lá na matriz da Estácio, no Rio Comprido. 3 horas da manhã todo dia? 3 horas da manhã, todos os dias eu acordava e eu pegava o ônibus 4 horas da manhã. E estudava a manhã toda, voltava e ia para o escritório trabalhar, né? Porque aí, nessa época, o Matheus já estava melhor, já estava bem, e aí eu pude voltar. E aí a faculdade, ela ficou... Eu levei 10 anos para terminar minha faculdade. E eu estou aqui, isso não é nenhum constrangimento, claro que não. mas é para fortalecer. Eu amo falar isso. Eu amo falar isso, porque tem muitas mulheres que elas acham, né, que não. E com 50 anos eu terminei minha faculdade, porque esse ano eu faço 60 anos. Não faz, é mentira, é mentira. 9 de julho eu vou fazer 60 anos. E com 50 anos, então, eu terminei, mas só que eu voltei para o escritório. Eu não fui trabalhar. Logo assim já não foi para não. Em 2017 eu terminei e aí eu voltei para o escritório. Quando foi em 2019, final de 2019, meu marido falou assim, mas quando você vai começar? E aí ele praticamente me expulsou do escritório, né? E aí eu montei o meu consultório. E estou trabalhando até hoje aí. A minha agenda é uma agenda que é lotada. Eu começo às vezes 8 da manhã, só paro às vezes 10, 11 horas da noite. Eu atendo pacientes o dia inteiro, home care, online. Eu atendo pacientes nos Estados Unidos, na França. Eu atendo Rio, Petrópolis, Espírito Santo, Macaé, né? Aqui do interior, aqui dentro da cidade, atendo online. E assim, difícil ter horário comigo, né? Isso aqui não é orgulho nem vaidade, mas pelo trabalho que realmente eu reconheci ali que era o meu chamado, né?
e hoje tratar de assuntos das emoções e principalmente hoje o meu consultório, eu trabalho com os cristãos, eu trabalho com a igreja, porque eu vou ministrando palestra. Sim. E através das palestras vêm todos os meus clientes. Não faço propaganda, não dá tempo de fazer, né? Mas sempre eu consigo um horário na agenda para atender os pacientes, né? Todos os dias tem paciente novo, todos os dias tem gente querendo agendar um horário comigo. Mas eu amo também dar palestra, porque no consultório eu fico com uma pessoa. Na palestra eu falo para muitas pessoas. Já falei para 300 mulheres na Casa de Louvor, já falei para 300 homens na Casa de Louvor, né, do apóstolo Oséias. E assim, já falei para 150 mulheres, 200 mulheres, falo em muitos chás aqui da cidade. Isso aqui não é nenhum orgulho, isso aqui realmente é o meu verdadeiro chamado. E sempre que as pessoas precisam, eu estou ao dispor para falar, seja do assunto que for, principalmente quando as pessoas hoje têm as questões nos seus relacionamentos, casamentos, com os filhos, com a sua própria autoestima, com a sua própria autoimagem, com a sua própria falta de autoconfiança, não se achar e não se ver capaz, quando todos nós temos dons, talentos e habilidades, nós nascemos para ser. E enquanto a gente não encontra esse lugar na nossa vida, nós ficamos na expectativa dos seres humanos. E, infelizmente, os seres humanos nos frustram. Nos frustram, não é, pastora? E a gente, muitas vezes, a gente fica com a nossa baixa autoestima, vem com as depressões da vida, com a ansiedade, culpando as pessoas, quando verdadeiramente somos nós, que não nos encontramos verdadeiramente nesse lugar que nós fomos colocados nesse mundo, com propósito e com destino. Quando nós nos encontramos aí, fazemos com facilidade, podemos falar com facilidade, podemos motivar as pessoas, podemos cuidar das pessoas. De uma né? forma verdadeira. Verdadeira, isso aí, verdadeira, né? Com autenticidade, com muita propriedade, com autoridade, com poder que nós recebemos, né? Isaías 61 fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós e já nos ungiu. Nós somos ungidos. A palavra empoderada que tem aí no mundo, né? Eu também não gosto. Eu não gosto dessa palavra, mas a palavra de Deus fala que nós recebemos poder. O não é? poder que vem do céu. Então, esse empoderamento ele não é do mundo. Não um empoderamento que vem do alto. Isso aí é diferente, né? É diferente, né? Você pode ler muito a palavra e pode profetizar ela. Às vezes as pessoas chegam e falam, olha, eu tenho dificuldade aqui, ali e tudo mais. Mas eu falo assim, mas a palavra, ela tem resposta para tudo na sua vida. E muitas vezes você fica na expectativa do outro, que o outro tem que fazer. Não é. É você mesmo, sabe? E acordar 3 horas da manhã e 4 horas da manhã para a faculdade, sabendo que é extremamente cansativo, casada, mãe de filhos, né? Tendo que cuidar de tantas coisas, trabalhar na igreja, nos nossos ministérios e tudo mais, e você fica esperando o reconhecimento do homem. E não tem, nem sempre tem, não é? A palavra de Deus até fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Sim. E eu estou aqui honrando hoje esse trabalho, esse ministério da pastora Gabi. E as pessoas, às vezes, elas não fazem isso. Elas nem sabem como fazer. Mas nós podemos ensinar, não é, pastora? Não, e para mim é uma honra. A Regina, ela desmarcou paciente para estar aqui comigo, sim, gente. Com certeza. Né? A gente estava falando sobre verdade, isso. Verdade, né? Quando a gente estava se falando. Verdade, verdade. Porque ela falou assim, não, eu quero ir, né? Vou lá. Com certeza. E isso é lindo, porque quando a gente entende que realmente a gente tem um propósito em comum, uma voz faz um barulho, mas mais vozes. Nossa, faz muito barulho, não é? E a gente precisa fazer barulho nesse tempo, não é, Gabi? Eu estava até falando com você aqui nos bastidores, né? De como a gente precisa se levantar, principalmente para cuidar das mulheres. Não é? Isso. A gente estava falando sobre como você tem lidado, né, com muitas mulheres, né? Então, no dia que você foi lá na igreja e o pessoal amou, né? Que você fica rodando. Eu falei assim, não, Regina é das minhas, tira sapato e brinca, né? E ensinou qual o nome das mulheres, né? Vai falar que charrio, eu quero que você fale um pouco sobre isso. A mulher charrio. Verdade. E foi algo que Deus te deu, é autêntico, é seu. Verdade. E a gente estava falando sobre isso, né? Qual a necessidade grande que você tem visto nas mulheres hoje? O que está acontecendo? Hoje não, há muito tempo, né? Sim. Mas hoje a gente tem se levantado para
olhar mais para isso, né? Verdade. A Bíblia, ela não é religiosa. Muitas vezes as mulheres, elas estão usando a Bíblia como uma religiosidade. E nós precisamos entender tudo que a Bíblia tem ao favor da mulher, não é? Então, quando você... Muitas vezes as pessoas falam para mim, Gabi, elas falam assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu falei, não, você não pode ser igual a mim. Sim. Você não pode ser igual à pastora Gabi. Sim. Você não pode ser igual a essas grandes mulheres que a gente vê hoje aí na mídia, não. Sim. Você precisa ter referências dentro da palavra. Exatamente. Sabe por quê? Porque eu e você ainda não terminamos a nossa história, não é? Mas elas terminaram. E a história, ela não se conta como ela começa, mas como ela termina. E o final dela precisa ser o final de quê? De salvação, de vida eterna. Tanta gente começa bem e se perde, né? Com certeza. Então, olha só, você não pode nos imitar. Você precisa imitar aquelas mulheres. E a Bíblia tem mulheres extremamente fortes, que passaram por muitas situações. Às vezes você está passando uma situação no casamento, você não dá conta. Às vezes você está passando uma situação com relacionamento com os pais, no trabalho, com os filhos, com os amigos, com a igreja. Você está passando situações e você considera, nossa, isso aqui é só para mim, só eu vivo isso, fica-se no lugar de vítima. A sua dor, né? Isso aí, se coloca no lugar de vítima. Mas quando você vai ver a referência daquelas mulheres, quando você vê a história, vamos lá, de Joquebede, uma mulher que teve coragem de colocar o filho num rio cheio de, né, de crocodilo, de tudo, né, de todo tipo de animais marinhos, né, furiosos, que poderiam ter comido o filho dela. E muitas vezes você, não faço por causa do marido, eu não faço por causa do meu filho, por causa do meu filho, por causa de dinheiro, você só vai botando um obstáculo. Essa mulher, você não vê nem a referência dela falar assim, marido, o que você acha? Coloca o nosso filho no rio? Não, ela recebeu o poder. Quando ela gerou Moisés, ela recebeu. Ué, Regina, mas isso tem na Bíblia? Claro, Hebreus 11 vai falar que Sara recebeu o poder para ser mãe, aos 90 anos, não é? Sim. Então, assim, ela recebeu o poder. Então, você recebeu o poder de ser mãe, não é? Não para passar por cima da autoridade do sacerdote, mas aquilo que é para você fazer, você pode fazer. E às vezes a gente diz que não faz, porque coloca muleta. É isso aí. E Deus, ele vai lá e chancela. Olha que palavra linda, forte, gente. Demais. Forte demais. Ele vai lá, ele carimba, ele assina com o sangue dele aquilo que ele coloca no teu coração para que você faça. E Joquebede foi essa mulher corajosa, não é? Ana foi uma mulher corajosa. Ela não perguntou também para o marido, posso deixar o meu filho no altar? Ela simplesmente foi lá e entregou o filho no altar. Então, assim, você vai vendo Abigail, uma mulher extremamente corajosa, casada com um homem louco. Às vezes você tem um homem mau e você fica ali, você não encontra um respaldo e você tem, porque essa mulher é um grande exemplo, porque Deus cuidou dela de uma forma sobrenatural, né? E ela foi lá, e ela alimentou o exército, e ela alimentou Davi, não é? E ela não perguntou para o marido, ela foi em silêncio. Então, algumas coisas na nossa vida, Gabi, nós temos autoridade para fazer e não estamos sendo insubmissas e não estamos usando o nosso poder e passando por cima da autoridade do nosso marido, mas nós cumprimos o nosso papel e o nosso chamado. E muitas pessoas confundem isso, até se escondem através de uma falsa submissão. É isso aí, de uma falsa... Você falou tudo, Gabi. É isso aí, de uma falsa submissão. Porque, no fundo, ela não quer se submeter da responsabilidade que ela tem. Então, o que ela faz? Ela, não, eu não consigo, eu não posso. E fica no lugar de vítima, baixa autoestima, baixa autoimagem, baixa autoconfiança, falta de inteligência emocional. E aí olha para nós e fica querendo copiar a gente. Mas você sabe o que você pagou para você chegar onde você chegou? Querem a nossa capa, Gabi? Elas não querem. Quer acordar 3 horas da manhã, né? Não querem, esse é o negócio. Então, aí vem para nós todas fragilizadas, mal amadas, chorando, reclamando, sabe, da vida. E a gente imita essas mulheres. E, acima de tudo, tem um modelo na Bíblia, a mulher de Provérbios 31, gente. Essa mulher... Para tudo. Para tudo! Ai, meu marido não me elogia. Ai, meu marido não me motiva. Ai, meu marido não fala, não diz. Gente, aquele homem, ele falou tão
pouco ali naquele texto, mas tudo que ele falou se encerrou de uma forma tão, filho, está aqui, estou te dando autoridade, cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos. Ele entrega tudo para a mulher Tudo, cuidar. até o coração dele, o seu coração, confia nela. Isso é forte, né? É forte demais. Aí ele chega e fala, nossa, o seu valor excede ao de finas joias. Tem muito homem enchendo a mulher de ouro, dando carro para ela, dando mansão, dando dinheiro para ela. Mas no fundo, ela não tem nada. Porque ela não tem ele. Ela não tem ele. Olha, o principal Qual o é segredo ele. de ter o coração do marido? Conta aí. Qual o segredo? Meu Deus do céu. Tratar esse homem como essa mulher cuida, sabe? Estando ali ao lado dele, estando ali motivando, somando, multiplicando na vida dele, sendo essa mulher que se faz desejada, Não é? Gabriela, somos nós. Nós não temos que ficar esperando que ele nos deseja, nós temos que nos fazer desejada. Eu me sinto uma mulher que eu mesmo me desejo em tudo aquilo que eu me torno. E quando eu tenho um homem do meu lado, ele não precisa ficar dizendo para mim tudo que ele faz para mim, sabe? Eu não preciso pedir, Gabi. Eu não preciso pedir pro Dr. Sérgio. Simplesmente ele faz, simplesmente com o olhar dele. Eu já vejo o quanto que me ama. E tem mulheres que, né? Ai, mas eu preciso ouvir, eu preciso... Por quê? Porque no fundo precisa resolver coisas internas dela. Né? E estar ao lado não é se anular, né? Isso aí não é me anular. Pelo contrário, ele sente até orgulho, sabe? De como as pessoas param, de como as pessoas falam com ele. Meu marido me incentiva muito também. É isso, não é importante isso? Mas olha só, ele incentiva por quê? Porque primeiro você se levanta. É verdade. Eu estou aqui, eu quero fazer. E ele vê você produzindo de verdade. Com seriedade, com compromisso, com caráter, com responsabilidade, não denegrindo a imagem dele. Isso aí. Não é verdade? Honrando a vida dele. E nós precisamos assim. Às vezes eu vou chamar a atenção do meu esposo por alguma coisa que eu não estou concordando. As primeiras palavras são: amor, tu é o amor da minha vida. Eu amo você, sabe? Você é o homem que eu escolhi para ser meu marido e coisa e tal. E eu falando assim para ele, sabe? Então, primeiro eu elogio que ele é um grande homem, que ele é um homem inteligente, que tudo hoje que eu sou, eu devo a ele também. Então, assim, primeiro, e depois eu vou fazer minha queixa. Desmonto. É estratégia de Deus. Claro, é estratégico. Né? Primeiro você coloca essa pessoa no lugar que ela merece. Então, muitas vezes a mulher já chega falando palavras duras. Isso aí. Não é? Já desconfigura aquele homem. O homem mal chega em casa e veja ele ser recebido com carinho, já recebe uma pancada de palavras negativas, né? Com certeza. E nós podemos, nós temos tantos atributos, tantos dons, e a gente pode. E aí a gente se torna uma mulher mais desejada. Qual homem que vai querer olhar para uma outra mulher? Não vai. Qual outra mulher que vai falar da forma como você fala com seu esposo? Tem, é só você, é sua marca, essa é você. Agora, claro, tem um treino, nós não nascemos assim, né, Gabi? A gente nasce zerada, né? A nossa mãe vem, o nosso pai vem, coloca muitas coisas dentro da gente, mas a gente seleciona, né? Você não vive uma vida de casamento como seus pais vivem. Eu também não vivo. Por quê? Porque nós vamos amadurecendo. Nosso lar é diferente do lar dos nossos pais, não é? Nós formamos o nosso lar. E outra coisa, mulheres, vocês edificam a casa. Vocês que edificam a casa. O homem, ele dá a base, mas você edifica. E essa palavra é muito forte. É muito forte. Edifica. Olha a responsabilidade que a gente tem. É muito grande. E tem muitas mulheres hoje tolas, destruindo, né? Desconstruindo o poder que Deus deu para elas, não é? E elas não se veem assim, Gabi. E no meu consultório, eu trabalho para que essas mulheres se vejam assim, não é? Então, olha, há um tempo atrás chegou um senhor lá que eu cuidei da esposa dele e que durante muito tempo ela ficou doente. Hoje ela é extremamente saudável porque ela tomava muito medicamento e ela tinha problemas assim severos mesmo nos órgãos, porque tem, infelizmente. E quando terminou a terapia, porque ela se deu alta, ela estava bem, ele fez questão de subir um dia lá no consultório e falar assim: doutora, eu vim aqui para agradecer a você pelo trabalho que você fez
com a minha esposa. Ela hoje é uma outra pessoa. Ela é uma outra mulher. Minha mulher está saudável emocionalmente. Minha mulher está saudável fisicamente. Olha E a isso. minha mulher, ela está de uma forma espiritual como eu nunca vi na minha vida. Então, nós dois estamos fazendo um trabalho na igreja lindo. E eu queria muito agradecer a você. Então, assim, olha, eu estar ali sentada, dá trabalho, Gabi. Dá trabalho. Você encontra muita resistência. É verdade. Você vê pessoas que têm muito trabalho em querer Se abrir de verdade, verdade, isso aí, né? Mas eu vou fazendo as perguntas pontuais, as pessoas sempre perguntam isso, e quando eu vejo ali, as pessoas estão se abrindo, estão falando, né? Porque até a pessoa tem que se permitir, né, Tem que se Regina? Porque permitir. assim, a gente vê que ainda hoje, nos tempos que nós estamos, com essa necessidade, quando a gente fala a palavra psicólogo, psiquiatra, as pessoas ainda criam barreiras dentro de si, Muito preconceito. né? Pra dizer assim, não, mas eu não sou maluco, mas eu não Aham. isso, mas eu não, mas isso não tem a ver com isso. Nós somos um ser, somos, né? A tricotomia. Tricotomia, isso, Né? tricotomia. É a tricotomia, a gente precisa Sim. entender isso. Precisa né? entender, com Acima de certeza. tudo é o poder de Deus, é o Espírito, mas e a alma? Isso aí. A Tem alma. momentos que a alma precisa de uma intervenção, Isso mesmo, né? né? Isso Uma aí. intervenção de alguém que está ali estudando para ajudar. Para ajudar, verdade. Às vezes a pessoa chega e fala assim, doutora, eu nunca podia imaginar que isso aqui que está me Exatamente, tornando. porque ela não consegue ver. Ela não consegue ver. E aí alguém de fora, observando, olhando a história, Isso buscando aí. junto com ela a vivência dela, vai entender, fala assim, mas olha aqui, é isso aqui que está te aprisionando, te dando medo, te trazendo insegurança, te incapacitando. Quando você tem todo o poder dentro de você de ser verdadeiramente quem você nasceu para ser. Você tem uma história. Salmo 139 vai falar isso, mas você fica vivendo a história humana, a história que seus pais escreveram. Não é? O meu pai queria que eu fosse professora, não deu. O meu pai quis que eu fosse contadora. Muitos anos eu fui, mas não era isso que eu queria. É verdade. E eu falava isso para eles. Eu falava, eu não me vejo nesse lugar. Eu trabalhava, eu tinha muita honestidade, eu tinha caráter no meu trabalho. Se desenvolvia Sim, bem. sim, me dedicava ao Sim. trabalho, ajudei muito aos dois, mas eu não gostava. Mas eles estavam vivendo aquilo que realmente eles escolheram para ser, que era a profissão deles, não é E verdade? a gente vê muito isso, né? Muito. Muitos pais que até, às vezes, não tinham sonhos de profissões e não Sim. conseguiram alcançar. Sim, E refletem isso na vida dos filhos, quer dizer, Sim. eles criam o filho para ser aquilo que eles queriam ser. Sim, sim. E lá na frente, sim. a gente vê pessoas adultos infelizes, sem Frustrados. propósito, frustrados, Sim, sim, sim. porque não estão cumprindo aquilo que... Deprime, adoece, são pessoas ansiosas, são pessoas que vivem à base de medicamento. Por quê? Porque a pessoa, ela não vive a verdadeira identidade dela. Porque as pessoas hoje falam que vê a identidade quando a pessoa muda, é o homossexual, é a lésbica. Não é. Tem pessoas que não vivem a sua identidade. Então, quando elas se encontram na sua identidade, elas vão ser verdadeiramente aquilo que elas nasceram para ser. E não vai ser cansativo, elas vão estar sempre Não vai ser disponíveis, pesado, não vai né? ser pesado, não vai... Elas podem receber financeiramente, mas não é aquilo que é o mais Sim. importante. Sim. Faz parte, mas não é importante. Então, você tem que perceber que nós, no mínimo, temos 6 pessoas dentro da gente. As pessoas não sabem disso. Tem os avós maternos, os avós paternos e os pais. E eles estão dentro de nós. Gabi, quantas vezes falaram assim, nossa, sua avó fazia isso. Isso aí. O seu pai, ele fazia assim, desse jeito que você está fazendo. Você está falando igualzinho ao seu Isso pai. aí. Não é verdade? Levantou a sobrancelha igualzinho. Igualzinho, É olha. verdade. Então, assim, o que é isso? Essas pessoas que Herança estão genética. dentro de você, motivando você a ser como eles. É verdade. Então, muitas vezes você acaba se perdendo. Por quê? Porque, o pai é médico, os filhos precisam ser médicos, os netos precisam ser médicos. E não é assim, gente. Isso aí é uma palavra que a gente usa até na psicanálise, é totem, é modelo familiar, modelo repetido. E sempre vai se levantar um para quebrar. Só que esse que se levanta, Gabi, ele sofre muito. Ele sofre muito, Ele né? sofre muito, porque ele vai quebrar não para ele, na maioria das Pra vezes, família. para a próxima geração. Vai quebrar para a próxima Isso é geração. muito doloroso. São os filhos, os netos daquela pessoa, os sobrinhos e toda a geração futura que vier. Porque a partir desse que se levanta, o que acontece? Vive a verdadeira liberdade.
porque acaba Tudo sendo é uma formatado, opressão. né? Reformatado, Isso aí. E Paulo, ele fala uma coisa que é linda demais. Ele fala que a gente não pode se formatar esse mundo. Então, assim, as pessoas que nos geraram, elas estavam nesse mundo, elas estavam ou elas estão ainda nesse mundo nos formatando. Não, você não pode, você não é capaz. Quantas mulheres não dirigem? Quantas pessoas não andam de avião? Quantas pessoas não fazem uma faculdade? Viveram tantas situações limitantes e transportam isso. Isso né? aí. E vai levando isso para os filhos, para as próximas gerações. Mas a palavra de Deus fala que a maldição vai à terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Mas ele vai abençoar a 1000 gerações. É verdade. Quem é que vai se levantar para que essas gerações futuras, que elas vivam verdadeiramente aquilo que Deus projetou, planejou para a vida desses. É por isso que sofre tanto depois. Quem se levanta para quebrar, né? Sofre. Isso aí, você entendeu? Você está entendendo agora, né? Então, são essas mulheres que vão se levantar, são esses homens, para que essa nossa próxima geração não viva o que a gente viveu. Porque muitas vezes nós sofremos demais, nós choramos demais. Antigamente não tínhamos acesso aos psicólogos, aos terapeutas, não é? Nossos pais não tinham. Não tinham. Hoje você vê muita terceira idade depressiva, adoecida, tomando muito medicamento. O Rivotril hoje é um medicamento que as pessoas tomam. Faz parte da cabeceira. Faz parte. Não dorme se não tiver o Rivotril. Só que os medicamentos, para mim, eles fazem parte como? O espiritual, você vai para a palavra, você lê livros de autores, de pastores, de homens e mulheres cristãos que vão ali, que passam ali aquilo que eles viveram, né? Mas o espiritual tá ótimo. Você tá na igreja, tá cantando, tá louvando, tá maravilhoso. E muitas pessoas entram em conflito por causa disso. Sim. Mas eu tô buscando, você tá levantando a mão. Isso aí. Você tá dizendo que é falta de fé. Não é. Porque muita gente fala isso, né? Isso aí, não é. Mas são as questões da alma, as mazelas da alma, que a gente vai trazendo ao longo da nossa gestação, da nossa infância, da nossa adolescência, que é uma das fases mais críticas do ser humano, é a fase de transição. Ali é que muitos se perdem, ali é que muitos se envolvem hoje, como você está vendo essa juventude aí, sem força, não tem vontade de estudar, não é? Não, se envolve com a droga, fraca emocionalmente. Verdade. Não se acha capaz, tem um problema com autoimagem severa, severa, autoestima, tudo, né? Verdade. Então, quem cuida da alma? Quem vai cuidar da alma é o psicólogo, é o terapeuta, é o conselheiro, é o pastor que tem a formação de aconselhamento, né? E quem é que vai cuidar do corpo? É o médico, é a farmacologia. Tem hora que você precisa tomar um medicamento, não é? Não é fraqueza. Toma. Só tem um detalhe. Você precisa cuidar. Porque o remédio que não é para sempre, né? Que não é para sempre. O remédio remedia a tua dor. Mas você precisa saber de onde vem aquela dor. Então, a fibromialgia hoje está aí severa. Eu tenho visto muitos casos severa. Assim. Isso é reflexo das emoções. O câncer, as doenças da pele, não é? A psoríase, a lepra, né? Todas essas doenças são doenças da emoção. A gente pode trazer isso geneticamente? Pode trazer, sim, mas na grande maioria, a gente nasce com a predisposição? Sim, nós nascemos com a predisposição de ter o câncer, mas nem todo mundo o câncer vem para fora. Por quê? Porque não carrega uma coisa chamada mágoa, rejeição, ressentimento, falta de perdão, sabe? Água é o quê? Você tem 70% de água no seu corpo. Então, é uma água ruim dentro do teu corpo, produzindo células demais e não células boas. Então, hoje você vê a grande quantidade de pessoas morrendo por câncer, por não perdoar, por carregar uma grande mágoa, por se sentir rejeitado, por não alcançar algumas coisas na vida, considerando que a culpa é das pessoas. E quando ela tem esse start na vida dela, que eu não posso ficar esperando. Ela troca a água dela. Ela troca a água. Ela vai nas minas que essa cidade tem maravilhosas, né? Que a nossa cidade é dotada de muitas fontes, e vai ali e pega aquela água e bebe aquela água. Mas existe uma água que cura. Jesus Cristo falou, tem uma água rios de água viva, não é? E você tem essa água dentro de você, pura, para limpar
todos os teus órgãos, né? As pessoas choram. Eu não gosto de chorar, eu não posso chorar. Por que Deus deu o choro? O choro não é só para as perdas, para as tristezas, Sim. não é? Mas o choro também é para lavar cada órgão do seu corpo, para não ficar nenhuma mágoa, nem ressentimento, nem rejeição, nem um sentimento ruim dentro de você. Nós temos problemas, não temos, Gabi? Imagina eu que trato de problema todos os dias. Não é? Desde a hora que eu vai acordo. pra casa e dorme? Porque se houve problema, ninguém vai pro teu consultório pra dizer assim, eu vim aqui, eu quero uma consulta com a doutora Regina Vidal, mulher charril, pra dizer que eu estou muito bem, eu quero só um bate-papo com você. É verdade. Não, ninguém vai. Ninguém vai. Sempre as pessoas vão lá com muitos problemas, né? E, Regina, o que que você faz com isso? Felizmente, quando a gente estuda a faculdade, a gente aprende muita coisa, né? Essa parte teórica nossa. Eu sou da terapia cognitiva comportamental, eu vou trabalhar o que é cognitivo, vou trabalhar o que é comportamento, vou trabalhar os dois, né? E a gente aprende muito na faculdade a separar o que é do outro. Porque o grande problema, às vezes, das pessoas é carregar aquilo que é do outro, não é? Eu não posso carregar aquilo que é da minha mãe, que é do meu pai, do meu marido, dos meus amigos, dos meus filhos. Lá em casa, eu até falo para eles. Eu digo assim, isso aqui é seu, você vai carregar. Eu não vou carregar isso. Mas a responsabilidade é sua. Você não pensou, você agiu na impulsividade, não é? Você tomou a decisão por você próprio, então você precisa carregar. E hoje as pessoas vivem muito na impulsividade. O que é impulsividade, Gabi? Emoção, porque nós temos um equilíbrio, nós temos a razão e a emoção, e você nasceu justamente com isso para quê? Para que você, na razão, pense, planeje, execute. Vou falar ou não vou falar? Vou comprar ou não vou falar? Vou ou não vou? Vou fazer ou não vou fazer? E aí sim, por que você faz isso? Porque você precisa da emoção para te impulsionar, ok? Vamos lá, precisamos dela. É importante. É importantíssima, você nasceu com ela. Só que tem um detalhe. Quando você toma a decisão, você tem que pensar que você vai lidar com as reações. Porque o problema não é você falar, fazer, comprar, né? Ou não ir. É o que volta disso. É isso. É a reação que o outro tem ou que a situação pode trazer para você, não é? Então, é com isso que você precisa lidar. Então, nessa hora, a tua emoção, ela descompensa. Mas você nasce com 5 emoções: medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. Deus já te deu isso inato, por quê? Porque em situações da sua vida você precisa trazer essa emoção para fora. Mas ela é equilibrada. Quando ela é desequilibrada? Quando você pega a do outro. Como você tá com uma raiva, você vem falar alguma coisa para mim e eu já também tô com raiva, eu tenho um acúmulo dobrado de raiva. É isso, não é? A tristeza, a alegria, o nojo. Então, quando você vê, pega do marido, pega do pai, pega da mãe, pega dos filhos. Por isso, muitas vezes, você não dá conta e você descompensa. Aí que tá hoje a bipolaridade, o bode, não é? E todas essas doenças aí, ansiedade, depressão, ela vem justamente por conta disso. Porque você não tem equilíbrio por conta de você pegar aquilo que não é seu. E essas doenças emocionais, elas podem progredir para outras, né? Sim, Porque sim. às vezes uma pessoa que começa com uma bipolaridade, por exemplo, se ela não trata, ela vai evoluir para outras psicoses, né? Sim, ela vai evoluindo. Ela vai para compulsões, ela vai para neurose, ela vai para toque, ela vai trazendo muitas outras coisas que ela vai formando dentro dela por conta da quantidade de não conseguir equilibrar, que eu hoje uso uma palavra chamada refratária. Você pode ter uma raiva por uma situação que você provocou. Você foi ali, pegou a caneca e sem querer ela quebrou. Você provocou. Mas aí você pensa, poxa, mas eu vou ali, compro outra caneca. Que não que é? é isso, né? Que é isso? De repente eu ganho outra caneca, então você não vem pro modo refratário? Sim. Você vem. Mas e quando uma pessoa... você quebrou a caneca? Essa caneca era tão linda! Como assim? E agora? Desastrado, né? Essa caneca caríssima! Essa caneca eu trouxe do exterior! Aí você... Aquilo que você já tinha... resolvido, né? Potencializa e junta com a da outra pessoa. Aí chega uma outra pessoa e vai falar, ué, aquela caneca linda você quebrou. Meu Deus! Aí chega outra e vai falar a mesma coisa. Você vai tendo esses acúmulos. E quando você vê, a tua condição emocional, ela tá totalmente descompensada. Mas aí vamos lá, quando eu sento na terapia. Vamos lá. Quem provocou? Foi eu. Tá, e daí?
Você tem condição de comprar outra caneca? Tenho. Tá. E por que você está dando tanto poder para a pessoa que falou? A pessoa falou aquilo que ela sentiu, mas aquilo é dela. Tá, Regina, o que eu faço? Vamos devolver para ela. Ué, mas como eu devolvo para ela? Mentalmente. Porque aonde veio as palavras dela? Para dentro da tua mente. Isso aí. É isso. E a tua mente, então, ela formou. Pensei, senti, reagi. É isso. Então, é a minha reação. Ou eu venho para fora, ou eu venho para dentro. Ou eu vou gritar, ou vou brigar, ou eu vou me internalizar. E eu vou pro quarto chorar. Por debaixo do chuveiro chorar. Ainda vou chorar escondido. Para as pessoas não verem. Você tá chorando por causa daquela caneca? Ainda? Olha quanta coisa que as pessoas carregam, Gabi. E eu sento lá. Para, junto com essas pessoas, usar meu leque e abrir as possibilidades para que ela saia dessa prisão e ela pense em outras possibilidades na vida dela. Devolver para cada um o pensamento, a reação que é de cada um. E a responsabilidade dela também, né? Com certeza, não é? Eu acho, assim, eu não sei se eu tô certa, né? Mas pelo que eu observo, a maior dificuldade das pessoas, muitas vezes, às vezes a gente até consegue entender, fazer a pessoa entender que ela precisa de uma terapia. Sim. Ela chega lá, mas ela chega não por causa dela. Às vezes por causa do outro, sim, por causa da esposa, por causa da mãe, por causa do pai, por causa da namorada, por causa do tio. Eu vim porque... Então, eu tô aqui por causa... E aí, conforme a pessoa começa, e ela começa a entender que ela tem responsabilidade na dor dela, ela começa a ser confrontada e ela entende que a dor dela vai passar porque ela pode fazer aquilo passar, ela não quer mais a terapia. Não, ela foge. Ela não quer ser confrontada. Não é? Né? Ela não quer ser confrontada. A parte do confrontada. confronto é pior. Porque é muito mais fácil ficar no lugar de vítima. Não é? É muito mais fácil ficar ali culpando sempre os outros. Terceirizando, que a gente fala isso, né? Transferindo a culpa pro outro. Ninguém muda ninguém, Gabi. É verdade. Ninguém. A gente não controla pensamento de ninguém. Nós estamos aqui em 4. É verdade. Né? Toma uma aguinha. Pensa bem. Nós estamos aqui em 4. São 4 mentes diferentes. Verdade. Como que eu vou controlar o que passa no seu pensamento? Você pode me elogiar, Gabi, mas por trás fala, nossa, a Regina é tão chata. É verdade. Nossa, viu como é que a Regina tá pedante, orgulhosa? Você nunca vai. Eu falo às vezes, você tá dormindo do lado do inimigo. É verdade. Porque ele tá te elogiando, ele tá falando, mas às vezes não é sincero. Meu marido que brinca comigo, né? Às vezes quando a gente tá num desacordo, ele fala assim, o inimigo do homem é você da sua própria casa. Mas é verdade, não é? Mas é. E quando você vê isso? Você leva na brincadeira. Você não se ofende. As pessoas se ofendem com muita facilidade, Gabi. É um perigo isso. Qualquer coisinha é uma ofensa. Ainda agora a gente estava falando naquela questão, né? Que a gente estava conversando. Você vê, cara, foi o melhor para minha vida. Muito melhor do que o que aconteceu. Às vezes a pessoa pensa que ela foi algo ruim na nossa vida, que é uma coisa que eu aprendi na faculdade, que foi muito legal. As coisas negativas na nossa vida nem sempre são para nos paralisar. Elas são principalmente para nos impulsionar. Ah, é mesmo? Agora que eu vou fazer. Isso aí. Agora que eu vou ser. Agora que eu vou chegar. Agora que eu vou conquistar. Não é? Mas não, a pessoa se aprisiona. A pessoa paralisa. Porque realmente, não vai dar, eu não sou isso, eu não vou conseguir. Justamente por quê? Porque ouviu uma palavra negativa de uma coisa que não é verdadeira para ela. Sim. Não é? Você está vendo a dificuldade hoje para que se diga a verdade? Foi você que botou essa caneca aqui. Não fui eu, não. É verdade. Por quê? Porque se falar que foi, mas eu não já te falei que a caneca tem que ficar lá? Que o lugar dela é lá? Você cisma em colocar aqui e a pessoa não quer isso. Então ela prefere mentir. Ela prefere dizer que não foi ela, porque fica mais fácil. Não foi ela, não. Ela não quer o conflito, o confronto, né? Não quer o conflito. E viver com pessoas, muitas vezes... É conflito. É conflituoso. Não é? Não é? É se relacionar. Eu tenho falado muito isso, né? Da necessidade da gente sempre trazer luz para a escuridão. Porque quando a gente traz luz... Faz a diferença. A gente traz a verdade, mas no oculto, na escuridão, na mentira... Né? A gente não tem como tratar, a gente não tem como ser transparente. Mas por quê? Por que as pessoas se escondem? Exatamente por isso. Isso aí. Porque ela não quer assumir que ela falou. Não, mas se fulano saber que eu falei, que eu disse qual o problema, vamos sentar, vamos resolver. É isso. Então por que você veio falar? Isso aí. Você vem falar, você vem contar, mas você não quer assumir
por que você está falando, que motivo você tem aqui para Exatamente. falar, não é? Então, Gabi, o ser humano, hoje se fala muito em narcisismo. Isso aí. Se Ontem fala eu tava demais, falando não é sobre verdade? Tem pessoas que a personalidade é narcísica, mas todos nós temos traço de isso. É narcisismo. verdade. Porque você pode pensar o seguinte, por que será que a Regina veio? O que tem por trás disso daí, não é? Ela quer aparecer, ela quer fazer propaganda dela, não é? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Somos intencionais, É Gabi. verdade. Somos intencionais. O nosso podcast tem uma intenção. Tem uma intenção, Não é? isso. Só que as pessoas ficam se negando. É. Poxa, olha, você não vai para esse lugar porque é perigoso. Isso você aí, fala isso ouvi pro muito seu filho, isso. não é? E Aham. você ouviu isso, né? Você acha que realmente a pessoa estava 100% preocupada com você? Eu vou dizer que não. Por quê? Vai me dar trabalho, eu vou ter que ir lá, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar triste, eu vou ficar aborrecido. Isso aí. Trocentas coisas, a pessoa sempre ela vai falar o eu primeiro. É verdade. Eu não quero que você vá. É verdade. Eu acho aquele lugar perigoso. A pessoa nem percebe o quanto que ela fala no É eu verdade. dela. Eu, se fosse você... Toda vez que entra o eu, entra o, né? O narcisismo. Isso, o narcisismo. Então, hoje se fala, mas não se explica que todos nós temos o narcisismo na nossa vida. Por quê? Porque, né, nosso ego, vamos lá, no Verdade. nosso ego. Porque quando a gente vê, a gente tem A gente as usa nossas... muitos eus durante o dia, né? A gente não percebe. Não percebe, não é? Eu não quero. Eu não. Né? Isso é muito Aham. diferente de identidade, né? Muito Porque diferente. às vezes as pessoas confundem muito isso, Uhum. né? A minha identidade, quando eu tenho ela resgatada, quando eu tenho ela formada, Verdade. eu vou diminuir o meu eu. É isso aí. Porque a minha identidade ela é gerada a partir do meu Criador. Isso aí, verdade. Eu só encontro a verdade. minha identidade quando eu encontro quem Isso Deus aí, é pra com mim. certeza. E você faz as coisas com mais facilidade. não é? Sem peso, né? Sem peso. Ele, olha, aí tem aquela palavra que ele falou para Samuel. Samuel, você é atenta para a aparência, mas eu olho para o coração. Aí. Você pode enganar o mundo inteiro. Você pode estar nos altares, você pode estar sendo um grande ministro, um grande empresário, Isso aí. sabe? Você pode ser grande em muitas coisas, mas o que vai no teu coração? Você pode enganar a esposa, pode enganar o esposo, pode enganar os filhos, pode enganar as pessoas com a sua aparência, com o seu jeito de ser, sabe? Mas você não engana Deus, É verdade. porque Ele está dentro da tua mente. Ele sabe o que vai na tua mente. E o meu cuidado é sempre esse. Do que adianta eu dizer a mentira? É verdade. Dizer que não fui eu porque eu não quero aturar aquela reclamação, Sim. sabe? Aquela murmuração. Não, eu prefiro aturar a murmuração, porque eu não quero enganar a Deus. E você falou uma chave aí pra mim que é muito forte. Você falou assim, a aparência, né? A gente no mundo feminino, né? E assim, a gente olha esse mulherão aí, gente, 60 anos, olha só, né? Que a gente até brinca, nossa, tal. E assim, durante muito tempo, eu vivi isso, não sei se você viveu. Quando a gente tem a nossa identidade restaurada, a gente assume quem a gente é. Poxa, eu que sou uma mulher, eu quero me arrumar, eu assumo que eu preciso estar bonita, eu quero olhar pro espelho e me sentir bonita. E a gente encontra no mundo feminino, muitas vezes, aquele julgamento do porquê a gente gosta de se vestir, do porquê a gente gosta de se arrumar. Não, essa daí, ela não é acessível, ela é metida, eu não posso Isso. chegar perto dela, Aham. né? Ou quando a gente Verdade. vai se expor em fotos, eu demorei muito tempo pra ir pra internet e me expor, porque eu ouvi tanto que a mulher não podia ser bonita, não podia se arrumar, que eu achava que se eu me expusesse, eu ia estar diminuindo a unção que Deus tinha na minha vida. Puxa. Deus não leva em conta o tempo da ignorância Não é? dela, gente. Não é? Mas assim, são coisas que a gente passa, né? É verdade. E que a gente, quando a gente fala, a gente é curado. E eu demorei pra aceitar, falar, não, eu posso tirar foto, eu gosto de tirar foto, e eu preciso tirar. Antes as pessoas eram uma dificuldade pra tirar foto de mim, né? Por quê? Porque eu Verdade. achava que eu tava ferindo alguém se eu fizesse isso. Olha isso, né? E quantas vezes a gente ouve, você vê a Regina linda, toda arrumada, ela chegou aqui toda no salto, cheia de caixa no cabelo. Não, a Regina, eu não vou chegar perto dela não, porque ela tem esse jeitão falante, porque ela é comunicativa, mas aí reflete na pessoa o medo, mas não é o medo, às vezes ela queria ser como, Isso, verdade. Eu E sou um ela- espelho, né? e ela projeta Isso aí. um preconceito Isso aí. de quem você é, porque você
gosta de se vestir. Pra ela ficar refratária, vamos lá? Não é? Pra ela se sustentar. Você já viveu muito isso? Muito! Nossa, Gabi, você não tem noção do quanto que eu já vivi na minha vida. O quanto que isso foi confronto. Porque isso aqui é de família, gente. Isso aqui é de família. É verdade. Quem olha meu pai, quem olha minha mãe. Minha mãe com 81 anos não tem ruga. É verdade. Não é? Então, assim, o que a gente faz quando a gente é criado assim, né? E o meu pai, ele sempre teve uma coisa. E uma coisa que eu prego hoje. Você, quando vai para um casamento, você aluga vestido, você compra sapato, você vai para manicure, vai para cabeleireiro, vai para maquiadora, né? Você compra os acessórios. E aí você vai para aquele lugar. Só que aquela festa ali é para seres humanos. Sim. Seja casamento, aniversário de 15 anos, um Sim. ano, seja o que for. Sim. Você vai ali e se produz todinha. Na hora de você ir para a igreja, você abre a porta do seu Pega armário, vou com qualquer coisa. Só que ali, o culto para mim é sempre uma festa. Exatamente. Sempre uma festa. Então, o papai sempre ensinou pra gente, pra igreja o melhor. E ele falava... Ele falava assim, olha, papai tá dando um sapato hoje pra você, mas você só pode usar primeiro na igreja. Sempre papai falou isso, né? E a gente obedecia isso. Então, assim, sempre o melhor é pro Senhor, porque é Ele que deu, aquela coisa toda. E as pessoas hoje simplesmente... Aí elas vão para a igreja, elas criticam você porque você vai pro guarda-roupa, porque você pega o melhor, porque você quer estar sempre melhor, né? Eu sempre digo que toda produção é para o Senhor. Eu digo que é para o meu marido, mas que as pessoas merecem ver aquilo que é belo. Exatamente. Não é? É custoso? É trabalhoso? Sim, Gabi, somos mulheres caras. Somos mulheres caras. Os maridos... Não é? Mas, tipo assim, quando o marido se submete, né? Quando ele entende. Entende, verdade. Então, assim, eu me lembro que uma vez eu falei para meu marido, a gente ia sair, eu vou pegar qualquer roupa. Ele, não, você nunca sai assim, eu espero, pode ir lá se arrumar. Ele não deixou eu sair de qualquer jeito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, hoje eu sou muito confrontadora. Porque as pessoas, elas sempre me veem no salto. Maquiada, arrumada. E aí eu entro no dom. Hoje eu falo muito do dom, porque eu gosto do dom. Eu entro no dom e estou eu lá. Meia, chinelo e moletom. As pessoas passam por mim e não me conhecem, Gabi. Não é possível. Aí, oi, fulana, paz, tudo bem? Nossa, eu nem estava te conhecendo. Eu só vejo você no salto. Falei, pois é, mas essa aqui sou eu. A mesma pessoa. Se eu tiver que cantar, se eu tiver que orar, se eu tiver que ministrar, se eu tiver que fazer uma terapia com você, eu sou a mesma pessoa. Então, assim, você não pode mudar. Não é a roupa que muda você. Aí. Não é a tua essência, a tua identidade. Então, Gabi, vamos andar. Vamos passar o nosso batom, vamos cuidar do nosso cabelo, vamos cuidar das nossas unhas. Porque, às vezes, as mulheres não se cuidam, os maridos ficam olhando para outros. Gente, temos que ser sinceros. Os maridos ficam olhando para as outras, dos maridos que cuidam. Mas aquela mulher também, ela precisa ser Esther. Ela precisa ser uma Esther. Ela precisa ser essa mulher de Provérbios, porque fala até do vestido dela, da cor da roupa dela. É vermelho púrpura. Olha que coisa mais linda. Eu amo vermelho. Não é? O óculos tá vermelho hoje. O óculos tá vermelho. O óculos tá vermelho. Então, mulheres. E assim, hoje em dia, né, Regina, às vezes as pessoas colocam, porque eu não tenho dinheiro. Eu participei até de uma palestra, né, falando sobre roupa, eu não tenho dinheiro. Não é a roupa cara. Às vezes você tem 5 peças, mas se você souber colocar aquilo, então não é a quantidade de roupa que você tem. Hoje em dia não tem desculpa para isso. Não é. Verdade, não é, porque verdade. Não é o valor monetário que você paga numa roupa. É verdade, é verdade. Primeiro, você tem que estar um coração alegre, a formoseia o rosto. Você precisa ter um coração alegre. Você precisa ter um contentamento. E aí, sim, você pode colocar qualquer roupa. Que fica bem. Sempre você vai receber elogio, não verdade. importa. E tem outra coisa. Há um trabalho, né, Gabi? Você precisa ir hoje olhar o que tem aí, o que você pode. Quem não tem um basiquinho preto, quem não tem um basiquinho bege, né? Quem não tem uma blusinha ali, uma vermelhinha. A Cris fala, 5 peças que você não pode faltar no seu armário, com aquilo ali você faz tudo. Isso aí, verdade, olha isso. Então, assim, mas elas não querem ter trabalho de escutar a Cris, de escutar a Flavinha. Flavinha. Que também
né? Isso aí, Top uma humildade hoje. A É. Flávia realmente, ela tá aí como uma mulher de verdade. Deus, se lançando para cuidar Vencendo os principalmente... desafios, né? Para cuidar de mulheres nessa área, né? Aí, mas olha o tempo que ela levou se verdade. preparando para isso, É né? verdade. Então há um tempo. E vamos ter essa mulher Charril. Vamos falar um pouquinho Eu rapidinho dessa mulher? eu quero. A mulher Charril é a tradução da palavra virtuoso do hebraico, né? É uma coisa linda. Ela traz um exército dentro dela, porque o virtuoso era um homem que tem um exército dentro dele. Era homem de exército também. Então, essa tradução faz a gente entender que esse exército está dentro de nós. E tantas mulheres se acham sozinhas. Tantas mulheres se acham sozinhas nas suas batalhas. Meu Deus, eu não aguento esse filho, eu não aguento esse marido, eu não aguento arrumar essa casa, cuidar dessas coisas, cuidar de mim, eu não aguento. E quando ela tem um exército dentro dela, ela jamais vai estar sozinha. Jamais. Eu moro numa casa extremamente grande. Passei 14 anos dentro daquela casa, cuidando dos 3 filhos. E eu fazia tudo, Gabi. Tudo, tudo, tudo. As pessoas não me veem imaginando cozinhando. Passando. Nada disso. Cozinhei muito. Mamãe sempre me ensinou. Eu sei fazer comida para muitas pessoas. Muitas pessoas. Cuido da casa, faxino, passo roupa, amo passar roupa, papai me ensinou. Ainda produz toda. Tudo isso, entendeu? Ainda estudei, nunca deixei de ler a palavra, nunca deixei de jejuar, nunca deixei de orar, sempre, sabe? E eu sabia que eu nunca estava sozinha lavando uma louça. Eu nunca estava sozinha passando uma roupa, nunca, limpando a minha casa. Meus filhos podiam estar na escola e eu verdadeiramente, fisicamente, estar só, mas nunca tinha um exército comigo. Porque eu orava e falava assim, nossa, ainda tem isso aqui para fazer. Quando eu via, já estava feito. Olha, a pilha de roupa, quando eu via, já estava passada. Olhava para a louça, quando eu via, estava toda arrumada. Por quê? Porque eu nem sabia. Há pouco tempo que eu descobri isso, que eu tinha um exército dentro de mim e que eu nunca fiz nada sozinha e que nunca vou fazer nada sozinha. Gabi, entro no carro muitas vezes, vou para o interior ministrar a palavra. Eu sei que eu, às vezes, não tenho uma pessoa física comigo, mas eu sei que eu tenho um exército. Eu tenho um exército de anjos de Salmo 91. Eu tenho uma muralha de fogo ao meu redor, que está lá em Zacarias, né? Eu tenho as minhas armaduras que estão lá em Efésios, e eu tenho esse exército aqui dentro de mim. Então, quando eu vou, jamais eu vou sozinha, para lugar nenhum. Não subo em altar nenhum sozinha. Eu tenho esse exército dentro de mim. E isso que eu falo da religiosidade. Então, às vezes, você fica usando a palavra como jargão, sabe? Ai, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso nada. Qualquer coisinha, uma tropeçada, um cortezinho, ai. Desmorona, né? Um filho que se envolve com mais companhias, um casamento que tá meio assim, né? Igual eu escutei ontem de uma menina. Puxa vida. O marido virou para ela e falou assim, eles têm um filho pequeno, são um casal novo. Virou e falou assim, a gente já não é um casal, né? Nós somos amigos. Nossa, os olhos dela encheu d'água, as lágrimas caíram. Ela falou, meu marido falou isso. Por quê? Porque ela está vivendo a maternidade que ele era para viver a paternidade dele nesse momento. Esse momento existe, gente. E a mulher se deprime. Claro que ela se deprime, não é? É uma mudança muito grande. É uma mudança muito grande. E aí, o que a gente precisa fazer? Vamos sentar, se você não puder pagar uma terapia, senta com um conselheiro, senta com um pastor. Às vezes você vai aí conseguir conversar comigo. É claro que eu vou, né? Não me custa sentar e tratar com a psicologia, com a teologia, né? Sim. Trazer dar um equilíbrio nesse casamento, né? Precisa de haver equilíbrio, né? Ninguém é dono de ninguém. Verdade. Gabi, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Sabe o que acontece hoje nos casamentos? Eu vou te fazer uma pergunta. O que você viu no seu marido da primeira vez que você viu ele? Fala pra mim o que você viu nele. A alegria de poder me conquistar, de estar comigo. Isso aí. E aí? Você pode mudar isso? Mas tem casamentos que se perdem. E eu sempre faço essa pergunta. O que você viu no seu marido da primeira vez? Se foi beleza... Gente, a beleza, ela acaba. É verdade. Meu marido tá de cabeça branca. Quando eu casei com ele, tinha cabelinho pretinho, ele era novinho. Hoje ele vai fazer 63 anos esse ano. Então, assim, já não é mais aquele garotinho, mas ele é o mesmo homem. Ele tem tudo aquilo que eu
Vida à primeira vez, né? Que vida primeira vez. E ele continua. E é isso que me mantém dentro do casamento. Eu não sou perfeita, ele também não. Sim. Sabe? Então, isso se perde verdade. no casamento. E eu quero mudar. Você já pensou você mudar ele? Porque ele tem isso? E aí, quando ele tá ali num grupo com homens e mulheres e você vê ele assim, você ter ciúme? Como assim? Foi isso que atraiu e você quer mudar ele? E a maioria das vezes é isso que acontece. A gente sempre quer mudar o outro, né? A gente sempre quer mudar. Gabi, nós não temos esse poder. O único que pode fazer isso é Deus. É verdade. E quando é alguma coisa ruim, a gente confia no Senhor. É verdade. O amor tudo crê e o amor tudo suporta. É verdade. Então, eu creio que há uma mudança. Então, eu suporto porque eu amo. Porque não foi isso que eu vi da primeira vez naquele homem, naquela mulher. Então, eu não posso mudar ela, mas existe alguém que pode mudar. E o casamento é um tripé. E ele está ali no meio. Se ele está ali no meio, ele está sempre ali, ó, trazendo um equilíbrio, não é? Não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que tem dia que a gente tá chata. Tá chata, TPM. Tem dia que a gente tá muito chata. Verdade, rixosa, reclamona, carente, né? Que é um abracinho, que é um beijo, que é uma palavra de carinho, né? Tem dia que eles estão... Tem dia que eles estão e a gente precisa respeitar isso. Tem dia que eles querem ficar na caixinha do nada. Isso aí. O homem tem isso, né? Tem a caixinha do nada, né? E a gente aprende a lidar com isso, né? Com certeza. Eu sempre costumo dizer pros meninos, olha, viu seu marido na caixinha? Deixa ele lá. Se você ficar perturbando ele, sai da caixinha, tu vai levar um fora, vai ficar magoada. Quando chegar de noite, ainda vai querer dormir de camisa de político. É isso aí, de costa ainda, das costas. Eu falo isso, quando eu vejo, eu falo assim, quando meu marido tá chato, eu falo assim com ele, Carlos Henrique, olha só, vou te dar uma passagem pra tu voltar hoje que tu tá muito chato, melhor aí. Aí a gente brinca. Acabou, verdade. Né? Quando a gente aprende a lidar e levar com mais leveza, mesmo as coisas que nos incomodam, os dias que são difíceis, e a gente é essa mulher que aprende a lidar, é isso aí. A gente não permite que isso cresça. Gabi, quando a gente volta nessa mulher de Provérbios 31, essa mulher tinha muita coisa pra fazer, não é verdade? Então, quando meu marido tá na caixinha do nada, você não tem noção. Eu aproveito pra fazer muita coisa, eu amo ler, eu amo fazer tricô, crochê, bordar, pintar, gosto de ir na cozinha fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer alguma coisa, nem que eu vá arrumar uma gaveta minha no meu close, né? Vou fazer alguma coisa. Vai dar uma volta, vou dar uma volta, andar, vou sentar com uma amiga, vou isso tomar um café, sabe? Vou assistir alguma coisa. Isso aí. Eu posso, sabe? Eu não tenho que ficar ali. Eu sempre dou muita liberdade pro meu. Meu quer ficar no cantinho dele, na caixinha do nada, fica. Às vezes sou eu que estou muito ocupada. Exatamente. E ele super entende. Às vezes ele tá super ocupado. Super entendo isso. Sabe? Há muitas coisas que nós você podemos falou, passar. né? A gente não é dono, né? A gente não é dono de ninguém. A gente não muda ninguém. Nós não temos esse poder. Não nascemos com esse poder de mudar o outro, né? Mas existe um que pode. Então, antes de tudo, entrega pra ele. Entrega pra ele. Confia nele. Você que escolheu. Foi você que escolheu seu marido? Foi eu que escolhi o meu, não é? Então, assim, não foi você que escolheu a sua esposa, seu esposo? É isso. Então, dê conta. Que coisa linda. Olha, a gente já tem 1 hora aqui. Você acredita? Meu Deus, acredito. Porque passa muito rápido, muito né? Rápido, então, muito rápido. São muitos assuntos. Eu sempre falo assim, olha, gente, quando a gente vem assim, nesse bate-papo gostoso, fica aquele gostinho de tem que voltar. Tem que voltar. Entendeu? Isso, aquele gostinho de assim, a gente tem que fazer a segunda edição. Verdade, né? Porque tem muita coisa, né? Eu ainda quero que a gente possa explorar as questões das doenças hoje que estão aparecendo assim de uma forma muito grande, como o TDAH, o autismo. Acho que é importante a gente falar. Sim. Né? As próximas, como que a gente vê, como que vai estar o mundo nos próximos anos nessas doenças emocionais. Então tem que ter segunda edição, quer dizer, o Brasil é um dos países do mundo mais ansioso. Olha. Mais ansioso. Ele é considerado, por quê? O Brasil é inseguro. É um país lindo, maravilhoso, que eu amo. Cheio de riqueza. Cheio. Eu amo ser brasileira, eu amo ter nascido no Brasil, mas o Brasil é um país inseguro. Então, as pessoas hoje vivem com medo, inseguro, né? Ela não sabe... Toda notícia que se lança, você já tá... Ai, meu Deus. Não é? Sim. Você faz daquilo uma coisa como se não tivesse amanhã mais. Verdade. Não é? E a igreja tem esse poder, a igreja não tá. E você, mulher, né? Estamos falando muito para mulheres, eu sei que vão ter homens assistindo também, mas nós temos muitos papéis. Nós nascemos com muitas... o que é a submissão? Nós nascemos com muitas missões. É verdade. Não é? E nós podemos mudar.
A nossa casa, ela tem alegria se a gente estiver alegre. A nossa casa tem música, louvor, se nós colocarmos, né? A nossa casa tem o perfume, se a gente perfumar ela. A nossa casa tem a boa comida, se nós colocamos a mesa. A gente tem que falar sobre mesa. É verdade. É muita até coisa parar pra gente por falar. aqui, porque não, e esse ambiente, né, de adoração, Sim. né, quando a gente pega, por exemplo, né, a gente tem cantado muito, declarado muitos nomes de Deus, né, Yahvé se manifestará. Uhum. Você bota um louvor desse no ambiente da sua casa chamando os nomes de Deus, é impossível o ambiente da sua casa não se transformar. Impossível. E é o primeiro lugar. Não é a igreja. A igreja casa. é resultado. Ela é reflexo do que você vive em casa. Do que você vive em casa. Então, quando você hoje Falei vê sobre tantas isso igrejas, poxa. Eu falei sobre não isso. é? Também. Então, assim, quando você, a semana inteira, chamou a presença do Senhor, Isso aí. não é? O teu lar. Declarou, né? Declarou, iluminou, colocou ele no alto e sublime monte, que iluminou aonde você mora, como um holofote. Por favor, como que você vai chegar na igreja? Como a sua família chega na Exatamente. igreja? Não é verdade? Pronta para impactar o culto, né? Com certeza, com certeza. Porque essa é uma diferença você no pula, culto. você dança, você Não grita, você não se importa com quem está ao teu redor, né? E a gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam a nosso respeito, né? Quando você falou sobre imagem, a gente não tirar foto, você não tira foto não é por causa de você, mas é por que as pessoas vão pensar a teu respeito, o que as pessoas vão falar a teu respeito. E isso aí é um trabalho de autoconfiança. É verdade. Nunca vou controlar o que as pessoas pensam a meu respeito. Não tira o controle. Nunca. Jesus não controlava. Quando eu chego no altar, é uma das coisas que eu falo, você pode pensar o que você quiser a meu respeito. O que eu tenho que falar, eu vou falar. Exatamente. O que eu tenho que louvar, eu vou louvar. Ah, essa voz, isso e aquilo. Olha. A voz que Deus me deu, eu vou usar para adorar. Com certeza eu vou. Ah, você não grava? Não, Deus não. Um dia meu pai encheu um cheque para mim. Vai para uma gravadora, vai gravar. Eu falei, não, Deus falou que eu tenho que ir pessoalmente, pai. Então, todos os lugares que eu estiver, a minha voz vai estar lá, o meu louvor vai estar lá, pessoalmente, que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Ai, coisa linda. Então, assim, só porque a gente fechar essa primeira edição, né? Tem que ter outras, né? Eu queria que você deixasse, né, naquela câmera que o André te falou, que você deixasse uma mensagem para essa mulher, né, que está em casa agora, e que vai compartilhar com outra mulher também, você achando que ela não pode sonhar, nem fazer mais nada. Achando que a vida dela se resume àquilo ali. E que ela não vai conseguir nunca ser uma mulher charril. Com certeza. Bom, primeira coisa é que você está vivendo uma mentira. E a mentira não é de Deus. A palavra mente vem da palavra mentira. Então você tem um engano na sua mente muito grande. E você precisa viver a verdade. João 8,32 vai falar: e conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa se conhecer, você tem que ter um autoconhecimento. Eu sei que alguns pastores e algumas pessoas hoje têm falado aí, alguns ministros, sobre o existencialismo. Sabe? Como se voltar para o ser humano. Mas se a gente não se voltar para nós não seremos verdadeiramente quem nós nascemos para ser. Porque você vai passar a vida sempre vivendo a vida do outro. E por isso você não se acha capaz. Você considera que tudo que o outro vive, aquilo ali é só para ele. Mas o sol nasce para todos. A chuva cai para todos. Então, as bênçãos são para todos. Existe uma palavra linda que está lá em Isaías 1,19, que se você quiser e ouvir a ele, você vai comer o melhor dessa terra. Então, você não pode considerar que é por causa do dinheiro, por causa do tempo, por causa da idade, por causa da tua autoimagem, por causa da tua criação, por causa dos filhos, por causa do trabalho, que você não tem condições de ser verdadeiramente quem você nasceu para ser. Aonde você quer chegar? E eu vou dizer para você que você chega. E se depender, eu estou me colocando aqui. E eu sei que a Gabi também está fazendo isso. Nós estamos nos colocando aqui para impulsionar você, para empurrar você, para você chegar verdadeiramente aonde você tem que chegar, para você ser verdadeiramente essa mulher, para você se olhar no espelho e amar o que você está vendo. E aquilo que você considera que não está bem em você,
Tudo tem solução. Se você está acima do peso, você pode ir para uma academia, você pode fazer uma dieta, você pode buscar uma busca medicamentosa, você pode vir para uma terapia, você vai para o joelho, você vai orar, Deus vai te dar força. Se você está com uma questão de não ser uma pessoa que tem cultura, que não estudou, que não teve possibilidade, olha, nunca é tarde. Você pode conquistar esse lugar. E nós estamos aqui para te ajudar. Eu me coloco aqui para poder ajudar, tá? No final, pode ter o número do meu celular, você pode me procurar. Vai ser um prazer poder te ajudar a que você tenha as 4 bases que você tem que ter na sua vida. Bases principais para o resto da sua vida. Autoestima, autoimagem, autoconfiança e inteligência emocional. Por que você tem que ter a autoconfiança? Para que você não pare nos confrontos. Não fique na dependência emocional do que o outro pensa, do que o outro acha, se você deve ou não fazer. As respostas estão dentro de você. E aquilo que você quiser realizar só depende de você. Precisa de um auxiliar? Sempre nós precisamos das pessoas. Mas existem as pessoas específicas. Existem as pessoas que realmente vão somar, multiplicar e motivar. Mulher, se levanta. Se levanta. Há esse tempo na sua vida ainda. É atemporal para aquilo que você nasceu para ser. Vambora. Seja uma Charril nesse tempo, nesse momento de vida que a gente está vivendo no nosso país. Tá? Não coloque obstáculo nenhum no seu caminho. Mas se você tem colocado, você é a pessoa que vai precisar tirar. Se você precisar de ajuda, estamos aqui. Te ajudamos a tirar os obstáculos. Deixa eu espirrar aqui. André ligou esse ar-condicionado. Mas eu queria te agradecer, né, por esse tempo que é sempre enriquecedor, né? Não tem uma vez que a gente não ouve, que a gente não bebe do que flui, né? Porque a árvore boa dá fruto bom. Então a gente bebe, né? A gente come desse fruto, a gente bebe dessa árvore. E eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, né? Em se apresentar sempre acessível e disponível para liberar a vida, né? Para liberar do que você é, do que você tem, né? Porque quando a gente está perto, quando a gente conversa, não tem como, a gente vê a verdade, e a verdade flui, né? É a essência que flui. Então eu tenho a plena convicção de que esse primeiro bate-papo, primeira edição, abençoa a vida de muitas mulheres. E eu queria te agradecer por isso, né? Por sempre se levantar, né, para ajudar quem quer que seja, sem olhar quem. Mas você é disponível. Conta comigo. Né? A gente vai olhar para aquela câmerazinha ali, ó, e dar o nosso tchauzinho. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima conversa, né, com a doutora Regina Vidal, né? E ela vai estar aqui ainda em outras edições ajudando a gente aqui, trazendo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês.